Então, agora nós estamos no segundo slide. O segundo slide explica mais adequadamente o que é que vem a ser a introdução. Nós dividimos as três partes, vocês observaram, não é isso? E essas três partes está aqui agora bem explicadinho. Então, nós vamos chamar de que essa primeira parte você deve usar o repertório, não é isso? Então, como você observa bem aqui, esse é o uso de um repertório. No segundo, você vai contrariar o repertório, para poder gerar um problema. Porque a redação ela requer que você gere a problemática, você olhe, observe que é um problema e você explora essa ideia problemática, tá bom? E ao final você vai ter a tese. A tese é aquilo que eu falei para vocês, é abrir o debate para que ela seja discutida durante o desenvolvimento. A tese é a afirmação do problema, nada mais nada menos que isso, dizendo, de um certo modo, abrindo a ideia de quem é o culpado por aquilo ali, e que você vai tentar fazer uma determinada solução ou buscar uma solução para tudo isso aí. Tudo bem? Aqui você vai observar, por exemplo, então, a divisão, repertório. A primeira parte da sua introdução, você vai usar uma coisa chamada repertório, ou seja, você vai escrever algo que tenha a ver com o tema, que pode ser a cena de um filme, que eu já falamos, pode ser um trecho de um livro, pode ser uma citação filosófica, pode ser um conceito de um grande profissional da área. Não importa, o que importa aqui é que ele tenha relação com o tema proposto. Entende? Está certo você utilizar, tudo bem? Você não pode criar coisa da sua cabeça, você tem que ter bastante clareza, bastante objetividade. Como eu falei para vocês, uma média de 2 a 3 linhas no máximo para você fazer isso. Senão a introdução vai ficar longa demais e você vai perder linha para a sequência lá do seu desenvolvimento. Na segunda parte, como eu falei para vocês, que é a atualização, aqui está nomeado como contraste. Realmente contraria, porque o que você pode falar de bom, de acordo com o filósofo, você pode ver como é que está a situação agora. Então fica uma contrariedade. Às vezes para o filósofo é uma coisa boa, uma coisa interessante, uma coisa importante. De repente, o jeito que está agora não está como o filósofo está pensando, não é verdade? Então você contraria a ideia. Aqui então você precisa o quê? Realizar um exercício de oposição, ou seja, trazer esse repertório para a realidade brasileira e apresentar tema para o corretor. Como a gente fala, para a realidade brasileira é que você tem que citar coisas do Brasil. Bom, a discussão, o problema, a hipótese é brasileira, não vai discutir questões americanas, questões inglesas ou questões chinesas por aí mais. Como é que vai fazer isso? Está dizendo aqui apenas escrevendo o tema da redação. Não necessariamente toda a frase do tema da redação, você não pode repetir o tema da redação na frase se ele já estiver no texto de apoio, tá? Então você vai criar uma frase que tenha a ver com o próprio tema, certo? E a tese, que é o final, quando na verdade é a abertura da discussão, vai ser a parte mais fácil. Por quê? Porque você vai elencar problemas que fazem com esse cenário abordado para que você continue no Brasil. Por que esse problema continua aqui no Brasil? Então você pode muito bem já gerar 3 probleminhas, mas se não quiser gerar os 3 probleminhas, abra o tema dizendo que aquele tema precisa ser discutido de acordo com a necessidade de um grupo. Então o Enem ele quer que você problematize essa sua proposta, como eu falei. Tá bem? Então, daqui a pouco nós vamos para o próximo slide.